Durante um jantar de negócios de 500 milhões, um milionário humilha sua empregada na frente de investidores chineses. Ela cometeu um erro com os hashi, mas quando ele grita com ela, a empregada responde em mandarim perfeito, revelando segredos íntimos sobre cada investidor. O bilionário fica pálido. Ela não é uma simples empregada, é a CEO que ele destruiu 3 anos atrás. E ela veio caçar. De onde você está assistindo? Se inscreva no canal e deixe seu like para saber o que acontece a seguir. A sala privativa do restaurante Sakura Imperial brilhava sob lustres de cristal. Marcus Chen ajustou o nó da gravata Hermès enquanto observava os 5 investidores chineses acomodarem-se à mesa oval. Cada um deles representava bilhões em capital. 500 milhões de dólares estavam prestes a mudar de mãos naquela noite. Senhores, é uma honra recebê-los em São Paulo. Marcus sorriu com confiança calculada, gesticulando para que se sentassem. O garçom trouxe as primeiras bandejas. Sashimi de atum dispostos como pétalas de flores. Marcus pegou os hashi e, com um movimento exagerado, espetou um pedaço de peixe. O Sr. Zhang, o mais velho do grupo, arqueou uma sobrancelha quase imperceptivelmente. Foi quando Maria apareceu pela porta lateral, carregando uma jarra de saquê. Seus cabelos grisalhos estavam presos num coque simples. O uniforme branco imaculado contrastava com sua pele marcada pelo sol. Ela havia insistido em ajudar naquela noite, mesmo não sendo sua função. Enquanto servia as bebidas, Maria inclinou-se discretamente para Marcus. Senhor, ela sussurrou em português, seus olhos castanhos cuidadosos. Esses hashi são para arroz. Para o sashimi, deve usar os de ponta achatada. O rosto de Marcus endureceu instantaneamente. Vermelhidão subiu pelo pescoço. Você não sabe nada. A voz trovejou pela sala, silenciando todas as conversas. Volte para a cozinha e pare de me envergonhar. O silêncio que se seguiu era denso como concreto. Os investidores chineses baixaram os olhares constrangidos. Maria permaneceu imóvel, os dedos apertados ao redor da jarra de cerâmica. Mas algo mudou em sua postura. Ela não abaixou a cabeça como fazia todos os dias há meses. Senhor Zhang, Maria começou, sua voz suave, mas firme. As palavras fluíram em mandarim perfeito, com o sotaque inconfundível de Xangai. O protocolo Qing para consumo de pescado cru exige hashi de mogno com pontas de prata. Seu bisavô, Zhang Wei, estabeleceu essa tradição quando fundou a primeira casa de comércio em 1898. A jarra caiu das mãos de Marcus, estilhaçando-se no chão. O Sr. Zhang ficou pálido como papel de arroz. A fusão entre sua empresa e a TechCore será anunciada em 48 horas. Maria continuou, agora olhando para outro investidor. Seu filho, Chen Ming, acaba de se formar em Stanford. Parabéns pela nomeação dele como vice-presidente júnior. Um a um, ela mencionou detalhes íntimos sobre cada homem na mesa. Coisas que apenas alguém do círculo mais íntimo de suas famílias poderia saber. Li Wei? O Sr. Zhang se levantou cambaleante, lágrimas nos olhos. Não pode ser. Você morreu? O acidente? Maria. Não, Li Wei. Sorriu com tristeza infinita. Não morri, tio Zhang. Apenas desapareci. Marcus sentiu o chão desabar sob seus pés. Como não tinha percebido, aquela mulher que limpava seu apartamento, que preparava suas refeições, que ele mal olhava nos olhos. Li Wei caminhou até a cabeceira da mesa e pegou uma pasta de couro. Com movimentos precisos, espalhou documentos técnicos, patentes, diagramas, códigos proprietários. Reconhece isso, Marcus? Sua voz era gelo cortante. São as mesmas patentes que desapareceram da minha empresa 3 anos atrás. As que construíram seu império brasileiro. O que Li Wei havia descoberto enquanto limpava aquele apartamento mudaria tudo. Mas Marcus ainda não sabia o quanto sua vida estava prestes a desmoronar. 3 anos antes. Xangai brilhava sob as luzes de neon quando Li Weizhang entrou em seu escritório pela última vez. A sala panorâmica no 8177 no andar oferecia vista para o rio Huangpu. Ela havia construído a TechVision do zero, transformando-a na terceira maior empresa de tecnologia da China. Os acionistas votaram, seu CFO anunciou, evitando seu olhar.
62% a favor da destituição. Li Wei não reagiu. Havia aprendido a controlar emoções em salas de reunião, mas por dentro algo se despedaçava. 10 anos de trabalho, milhares de empregos, tecnologia que mudaria o mundo. A investigação federal encontrou evidências, ele continuou. Transferências ilegais, vazamento de informações privilegiadas, tudo ligado à sua conta. Eu não fiz nada disso. As palavras saíram calmas, mas ninguém estava escutando. O escândalo explodiu nas manchetes. Li Weijang, a prodígia do Vale do Silício chinês, caída em desgraça. As portas se fecharam. Amigos desapareceram. Sua própria família a renegou, temendo mancharem seus nomes. Foi o Sr. Zhang, amigo de seu falecido pai, quem a Pino ajudou a escapar. Vá para longe, criança. Ele sussurrou no aeroporto, enfiando dinheiro em suas mãos. Quando a tempestade passar, voltaremos a buscar a verdade. Mas a tempestade nunca passou. E Li Wei descobriu que a verdade estava mais longe do que imaginava. São Paulo a recebeu com calor sufocante e indiferença. Sem documentos adequados, sem referências, sem nada além de uma mala e determinação. O primeiro emprego foi lavando pratos em um restaurante chinês. O segundo, limpando escritórios. À noite. O terceiro, preciso de alguém para serviços domésticos. Marcus Chen anunciou na Associação Chinesa. Prefiro alguém que fale mandarim. Li Wei o reconheceu imediatamente. Ele havia visitado sua empresa em Xangai 2 anos antes, apresentando-se como consultor independente. Mas algo na memória dela clicou diferente agora. As perguntas que ele fizera, os lugares que visitara, o pendrive que desaparecera de sua mesa. Ela aceitou o emprego e começou a investigar. Durante 6 meses, Li Wei limpou cada canto daquele apartamento. Observou cada papel, cada telefonema, cada reunião. Marcus era cuidadoso, mas não perfeito. Um documento esquecido aqui, uma senha anotada ali, fragmentos de conversas. E então, numa tarde de terça-feira, enquanto organizava o escritório dele, Li Wei encontrou um contrato antigo, escondido entre relatórios financeiros, assinado 3 anos atrás, entre Marcus Chen e um executivo corrupto da TechVision, o mesmo que depois a acusou de fraude. Seu coração parou. Ali estava, a prova do que realmente acontecera. Marcus não apenas roubara suas patentes, ele orquestrara toda sua queda. Maria, você ainda está aqui? A voz de Marcus ecoou pelo corredor. Li Wei guardou rapidamente os documentos, mas uma decisão havia se cristalizado em seu peito. Ela não fugira da China, viera caçar, e agora, finalmente, tinha-a presa em sua mira. A sala do restaurante permanecia em silêncio mortal. Os investidores chineses olhavam entre Li Wei e Marcus, processando a revelação impossível. Isso é loucura. Marcus finalmente encontrou sua voz, mas ela tremia. Essa mulher está delirando. Ela é apenas sua empregada doméstica. Li Wei o interrompeu. É verdade. Por 6 meses limpei seu apartamento. Preparei suas refeições, lavei suas roupas. Ela fez uma pausa. E descobri cada mentira que construiu seu império. Marcus recuou, mas Li Wei já estava circulando a mesa, colocando documentos na frente de cada investidor. Vejam as datas, ela indicou. Dezembro de 2022, 3 meses antes do escândalo que destruiu minha empresa. Marcus Chen se reuniu com Zhao Lin, meu ex-CFO, em um hotel em Macau. Essa reunião nunca foi registrada oficialmente. O Sr. Zhang pegou os papéis com mãos trêmulas. Li Wei, se isso é verdade... Há mais, ela continuou. As patentes que Marcus registrou aqui no Brasil são idênticas às desenvolvidas pela TechVision. Até os erros de código são os mesmos. Erros que só existiam nas versões beta, às quais apenas 5 pessoas tinham acesso. Um dos investidores mais jovens se levantou. Como sabemos que você não está inventando isso? Você poderia ser qualquer pessoa querendo extorquir. Li Wei sorriu tristemente. Puxou do bolso um medalhão antigo. Abriu-o, revelando uma foto minúscula. Uma jovem mulher ao lado de um homem de cabelos brancos. Esse é meu pai, Zhang Li, ela disse suavemente. E você, Sr. Wang, estava ao lado dele quando essa foto foi tirada.
na inauguração da primeira fábrica da Tech Vision. Você cortou a fita vermelha conosco. O Sr. Wang engoliu seco pegando o medalhão. Seus olhos se arregalaram. É ela, ele murmurou. Meu Deus, realmente é Li Wei. Marcos tentou sair, mas 2 seguranças bloquearam a porta. O Sr. Zhang havia feito um gesto quase imperceptível. Ninguém sairia daquela sala até a verdade ser totalmente revelada. Por quê? Marcos perguntou, e pela primeira vez havia algo além de arrogância em sua voz. Por que simplesmente não me denunciou? Por que trabalhar em minha casa, se humilhar assim? Li Wei o encarou diretamente. Porque precisava ter certeza. Porque a justiça formal falhou. E porque ela hesitou. Precisava entender como alguém pode destruir vidas inteiras e dormir tranquilo todas as noites. E entendeu? Marcos desafiou. Não, Li Wei admitiu. Mas aprendi algo mais valioso. Aprendi sobre as pessoas que você demitiu quando otimizou sua empresa. Sobre a senhora no 5º andar que você nunca cumprimentou. Sobre o entregador, que você culpou por uma entrega atrasada que não foi culpa dele. Ela se aproximou. Aprendi que o verdadeiro poder não está em quanto dinheiro se tem, mas em quanto respeito se merece. O Sr. Zhang se levantou. Sua voz era de aço. Marcus Chen, em nome do consórcio de investidores aqui presente, informo que o contrato de 500 milhões está cancelado. Efetivo imediatamente. O rosto de Marcos desmoronou. Não, vocês não podem. Podemos e faremos, outro investidor adicionou. E vamos. Garantir que cada empresa em nosso círculo saiba exatamente quem você é. Marcos saiu cambaleando da sala. A porta se fechou atrás dele com um clique final. Li Wei permaneceu parada, tremendo. Não de alegria, mas de algo próximo ao vazio. Ela havia esperado que a vingança trouxesse alívio, mas tudo o que sentia era cansaço. Li Wei, o Sr. Zhang tocou seu ombro gentilmente. Venha conosco para casa. Seu lugar na Tech Vision pode ser restaurado. Sua reputação reconstruída. Ela olhou para o homem, que fora como um tio para ela, para os rostos familiares ao redor da mesa, uma vida inteira aguardando seu retorno. Mas Li Weizhang havia mudado. A mulher que limpava pisos havia aprendido lições que a CEO nunca soubera, e sua resposta mudaria tudo novamente. Não, Li Wei disse suavemente. O silêncio na sala era absoluto. O Sr. Zhang piscou, confuso. Criança, você não entendeu? Podemos restaurar tudo. Sua posição, sua empresa, sua vida. Minha vida. Li Wei sorriu com tristeza. Tio Zhang. Minha vida acabou há 3 anos. E sabe de uma coisa? Foi a melhor coisa que me aconteceu. Os investidores trocaram olhares desconcertados. Um deles, o Sr. Liu, franziu a testa. Li Wei, você passou meses limpando pisos, sendo humilhada. Como pode dizer isso? Porque aprendi a ver, ela respondeu. Na Tech Vision, eu tinha 3.000 funcionários. Sabia o nome de quantos? 50, talvez. Sabia sobre suas famílias, suas dificuldades, seus sonhos. Li Wei balançou a cabeça. Eu era tão cega. Quanto Marcos, só que de um jeito diferente. Li Wei caminhou até a janela, observando a cidade de São Paulo pulsando lá embaixo. No restaurante onde lavei pratos, conheci Roberto. 62 anos. Lava louças há 40 anos. Ele sustentou 5 filhos sozinho depois que sua esposa faleceu. 3 se formaram na universidade. E sabe o que ele me disse? Não importa o que você faz, importa quem você é para as pessoas que trabalham ao seu lado. Ela se virou de volta para os investidores. Na Tech Vision eu mudaria o mundo com tecnologia, mas aqui, limpando apartamentos, servindo mesas, conversando com gente que nunca olhei antes, eu mudei, e isso vale mais do que 500 milhões. O Sr. Zhang se aproximou, colocando as mãos nos ombros dela. Então o que você quer fazer? Li Wei respirou fundo. Quero construir algo novo, não para competir com Marcos ou reconquistar glória. Quero ajudar pessoas como Roberto, como Dona Teresa, que limpa escritórios à noite enquanto estuda. Direito. Como Chang, que entrega comida de bicicleta para pagar o tratamento do filho. Uma ONG? O Sr. Wang perguntou. Mais que isso. Um movimento. Capacitação profissional para imigrantes. Microcrédito para pequenos empreendedores. Dignidade para quem a sociedade ignora.
Os olhos de Li Wei brilhavam agora. Usem o dinheiro que investiriam em Marcos para isso. Sejam meus primeiros parceiros nessa mudança. Os homens ao redor da mesa ficaram em silêncio por longos momentos. Então, lentamente, o Sr. Zhang começou a sorrir. Seu pai seria muito orgulhoso, ele murmurou. Muito orgulhoso. Enquanto isso, 3 andares abaixo, Marcos Chen se apoiava na parede do banheiro masculino, respirando com dificuldade. Sua gravata estava torta, o rosto pálido no espelho. 500 milhões, perdidos, em segundos. Pior ainda, sua reputação. O consórcio chinês tinha conexões por todo o mundo. Em horas, todos saberiam. Suas linhas de crédito seriam cortadas, contratos cancelados, portas fechadas. Marcos ligou para seu advogado, depois para seu contador, depois para 3 bancos diferentes. As respostas foram devastadoramente similares. Quando saiu do restaurante 1 hora depois, paparazzi já esperavam na porta. Alguém havia vazado a história. Os flashes explodiram. As perguntas vieram como metralhadoras. Sr. Chen, é verdade que roubou propriedade intelectual? Sua empresa está falindo? Como se sente sendo desmascarado por sua própria empregada? Marcos atravessou a multidão de cabeça baixa, sentindo pela primeira vez como suas vítimas deviam ter se sentido. No apartamento vazio, Maria Li Wei não estava mais lá, é claro. Marcos despejou Scott em um copo, então outro e outro. Seu celular tocou. Era seu sócio brasileiro. Marcos, precisamos conversar. Os acionistas estão em pânico. Ele desligou. Que diferença fazia? Foi quando Marcos notou. Sobre a mesa da cozinha, onde Maria sempre deixava bilhetes sobre mantimentos, havia um envelope. Dentro, uma carta manuscrita. Caligrafia era elegante, quase artística. Marcos, quando você me demitiu emocionalmente naquela noite, provavelmente não imaginou que eu estava ali propositalmente, mas também não imaginou que, ao me forçar a esse papel, você me deu algo que milhões em conta bancária nunca deram. Perspectiva. Você pode me ver como vingativa. Talvez eu seja, mas também sou grata. Você me quebrou para que eu pudesse me reconstruir melhor. Agora é sua vez. Li Wei. Marcos amassou a carta. Depois a alisou. Leu-o novamente. E novamente. Pela primeira vez em anos, lágrimas queimaram seus olhos. O que ele tinha feito? E mais importante, o que faria agora? Os próximos 3 meses foram uma descida vertiginosa ao inferno. Primeiro, os contratos, cancelados um após o outro, como dominós caindo. Empresas que Marcos considerava parceiras sólidas desapareceram da noite para o dia. E-mails não respondidos, ligações direto para a caixa postal. Depois, os processos. Li Wei não o processou. Ela não precisava. Mas outros sim. Antigos parceiros que se sentiram enganados. Funcionários demitidos injustamente. Até o síndico do prédio, por atrasos no condomínio. Seu apartamento foi a leilão. Marcos assistiu de longe enquanto suas posses eram empacotadas. A vista panorâmica que tanto amava já não era sua. Sr. Chen, o gerente do banco foi educado, mas firme. Vamos precisar que entregue o cartão corporativo, e seu veículo está sendo recolhido. Seu Mercedes-Benz, sua identidade de sucesso, guinchado como um carro qualquer. Marcos se mudou para um apartamento de 1 quarto em Pinheiros, depois para um estúdio em Vila Madalena, depois para um quarto alugado em uma casa com mais 4 pessoas. À noite, ele rolava na cama ouvindo os vizinhos discutindo através das paredes finas. Tão diferente do silêncio com isolamento acústico de seu antigo lar. Seu celular, agora um modelo básico, não mais o último iPhone, tocou. Era um número desconhecido. Alô? Marcos Chen? Aqui é da Rideshare. Seu cadastro como motorista foi aprovado. Marcos desligou. Olhou para o teto manchado de umidade. Motorista de aplicativo. Ele, que dirigira uma empresa de tecnologia com centenas de funcionários. Mas suas opções eram limitadas. Seu currículo agora vinha com alertas vermelhos. Seu nome estava manchado. E aos 45 anos recomeçar não era exatamente simples. No dia seguinte, Marcos retirou o adesivo da empresa e colou no vidro traseiro de seu Toyota Corolla 2015.
comprado com os últimos restos de suas economias. Sua primeira corrida foi para o aeroporto. Um executivo jovem entrou no banco de trás falando alto ao telefone sobre um negócio de apenas 2 milhões. Cara, nada demais. Só mais uma quarta-feira. Marcos apertou o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Aquele poderia ter sido ele. Era ele, meses atrás. Ô motorista, o executivo chamou. Pode passar no Starbucks rápido? Claro, Marcos respondeu, engolindo o orgulho. Durante as semanas seguintes, Marcos dirigiu. Manhãs, tardes, noites, madrugadas. Estudantes indo para baladas. Casais voltando de jantares românticos. Trabalhadores exaustos indo para casa. Ele ouvia suas histórias, suas preocupações. A mulher que chorou no banco de trás porque recebera uma promoção. O homem que comemorou ter conseguido comida na geladeira para o mês inteiro. A adolescente nervosa indo para sua primeira entrevista de emprego. Vidas reais, com problemas reais, alegrias reais. E pela primeira vez, Marcos começou a ouvir de verdade. Era 3 da manhã quando o aplicativo apitou novamente. Marcos considerou ignorar. Estava exausto. Suas costas doíam de tantas horas sentado. Mas as contas não pagavam sozinhas. O endereço era em Perdizes, área nobre. Marcos suspirou, lembrando quando morava ali. Ele estacionou em frente a um prédio moderno. A passageira entrou no banco de trás e Marcos sentiu seu coração parar. Li Wei. Ela usava um blazer elegante mais simples, os cabelos soltos nos ombros. Estava diferente da Maria que ele conhecera, mas também diferente da CEO que ela fora. Algo no meio dos dois. Boa noite, ela disse calmamente, como se aquele encontro fosse a coisa mais natural do mundo. Marcos não conseguiu responder. Suas mãos tremiam no volante. Rua Joaquim Antunes, por favor. Li Wei indicou o destino no aplicativo. O trajeto começou em silêncio sufocante. Marcos sentia o olhar dela pelo retrovisor, estudando-o. Como você está? Ela finalmente perguntou. Como você acha? Marcos não conseguiu evitar a rispidez. Cansado, com raiva, perdido. Li Wei falou sem julgamento, apenas afirmando fatos. É assim que eu me senti os primeiros meses no Brasil. Marcos não respondeu, mas algo em seu maxilar relaxou ligeiramente. Lembra do Roberto que mencionei? Li Wei continuou. O que lava pratos há 40 anos. Lembro. Ele me disse algo no meu 3º dia de trabalho. Eu estava chorando no banheiro, me sentindo a pessoa mais inútil do mundo. Roberto bateu na porta e disse: Moça, quando você cai do cavalo machuca, mas você só descobre se é cavaleira de verdade quando monta de novo. Marcos finalmente olhou para ela pelo espelho. E qual é a moral da história? Que eu deveria agradecer por ter caído? Não, Li Wei respondeu suavemente. A moral é que todos caímos, mas o que fazemos depois define quem realmente somos. Eles pararam em um sinal vermelho. Um morador de rua se aproximou pedindo esmolas. Marcos automaticamente trancou as portas. Li Wei abriu sua janela e entregou uma nota de R$20 e um cartão de visita. Procure esse endereço amanhã, ela disse ao homem. Temos vagas para capacitação profissional gratuita. O homem segurou o cartão como se fosse ouro. Sério, senhora? Sem pegadinha? Sério, sem pegadinha. Quando a luz ficou verde e seguiram, Marcos não conseguiu se conter. Como você faz isso? Ele perguntou. Como deixa ir? Eu destruí sua vida. Você não deveria, não sei, me odiar mais? Li Wei ficou quieta por um longo momento. Eu te odiei, Marcos. Passei noites sem dormir imaginando vingança. Mas sabe o que a raiva faz? Ela te consome por dentro como ácido, te transforma na pessoa que você odeia. Então você me perdoou? Havia algo desesperado na voz de Marcos. Não, Li Wei foi honesta. Perdão é uma jornada, não um destino. Alguns dias acordo e ainda sinto raiva, mas escolho todos os dias não deixar que essa raiva controle minha vida. Eles chegaram ao destino. Um prédio com letreiro luminoso. Instituto Recomeçar. Capacitação e dignidade. Li Wei pagou a corrida pelo aplicativo, mas antes de sair, inclinou-se para a frente. Marcos, você tem uma escolha. Pode passar o resto da vida como vítima das consequências de suas ações, ou pode aceitar responsabilidade
e construir algo melhor. Ela fez uma pausa. Não para apagar o passado. Isso é impossível. Mas para criar um futuro diferente. Ela deixou um cartão no banco de trás. O mesmo que dera ao morador de rua. Se quiser conversar, minha porta está aberta. Marcos ficou parado no carro vazio por longos minutos após Li Wei sair, o cartão queimando em sua mão. Pelo retrovisor, ele podia ver seu próprio reflexo, olheiras profundas, barba por fazer, olhos vazios. Quando foi que ele havia se tornado isso? Mais importante, quem ele queria ser? Marcos não procurou Li Wei imediatamente. O orgulho ainda pesava demais. Mas algo mudou naquela noite. 2 semanas depois, ele pegou uma corrida às 6 da manhã. Uma senhora idosa, carregando sacolas pesadas do mercado. Deixa eu ajudar. Marcos ofereceu saindo do carro. Ah, obrigada, filho. Ela sorriu aliviada. Meus filhos moram longe, sabe? Essas sacolas estão cada vez mais pesadas. Marcos as colocou no porta-malas com cuidado. Durante o trajeto, ela contou sobre sua vida. Viúva há 10 anos, 3 filhos, 2 netos. Sobrevivia com uma pensão pequena, mas se considerava abençoada. O senhor é casado? Ela perguntou. Não, Marcos respondeu. Nunca tive tempo para... isso. Ah, meu filho, tempo a gente não tem, tempo a gente faz. Ela balançou a cabeça. Meu marido, Deus o tenha, sempre dizia, no fim da vida, você não vai lembrar das reuniões que teve, vai lembrar dos abraços que deu. Quando chegaram, Marcos carregou as sacolas até o apartamento dela no 3º andar, sem elevador. Quanto eu te devo, filho? Marcos olhou para a corrida no aplicativo. R$12. Ele cancelou a cobrança. Nada, dona... Qual seu nome? Conceição. Dona Conceição. Nada. Dona Conceição. Foi um prazer conhecê-la. Os olhos dela brilharam úmidos. Que Deus te abençoe, filho. Marcos voltou ao carro sentindo algo estranho no peito. Algo quente. Algo que ele não sentia há muito tempo. Os pequenos gestos se tornaram um padrão. O executivo que esqueceu a carteira. Marcos pagou o pedágio. A estudante que perdeu o ônibus noturno. Marcos esperou até ela entrar em casa antes de marcar como concluído. O pai carregando o filho doente. Marcos dirigiu direto para o hospital, quebrando algumas regras de trânsito. Ele começou a carregar água no carro, balas de menta, carregador de celular, pequenas coisas que facilitavam a vida de quem entrava em seu carro. Suas avaliações no aplicativo subiram. 5 estrelas. Comentários elogiosos. Melhor motorista que já peguei. Super atencioso. Um anjo. Marcos lia aqueles comentários à noite no quartinho alugado e algo nele começava a mudar. Não era redenção. Ainda não. Mas era um começo. Foi em uma terça-feira, chuvosa, que tudo mudou novamente. Marcos pegou uma corrida em frente a um hospital. Um homem na casa dos 50 entrou, o rosto marcado por lágrimas. Pode ir devagar? Ele pediu com voz embargada. Não tenho pressa para chegar em casa. Marcos entendeu. Alguns silêncios falam mais que palavras. Dirigiu pelas ruas iluminadas, a chuva tamborilando no teto. O homem olhava pela janela, perdido em pensamentos. Minha esposa, ele finalmente falou. 30 anos juntos. Hoje, os médicos disseram que não há mais nada a fazer. 3 meses, talvez. Marcos sentiu um nó na garganta. Sinto muito. Sabe o que é engraçado? O homem continuou. Passei a vida construindo uma empresa, trabalhando 60, 70 horas por semana, sempre dizendo, depois eu aproveito, depois eu viajo com ela, depois a gente se aposenta e curte a vida, mas depois nunca chegou. E agora, ele não terminou a frase. Não precisava. Marcos parou o carro no acostamento, desligou o taxímetro, virou-se completamente. Eu fui assim, ele disse a voz baixa. Exatamente assim, construí um império pisando em pessoas, achando que o que importava era dinheiro, poder, status. Perdi tudo. E sabe o que descobri? O homem o encarou, esperando. Que nunca tive nada que valesse a pena perder, porque nunca tive de verdade. Nunca me conectei, nunca amei, nunca vivi. Marcos limpou os olhos rapidamente. O senhor teve 30 anos com alguém que amou. Tem 3 meses pela frente. Use-os. Peça demissão se for preciso. Venda. Tudo.
Mas não deixe que o trabalho roube mais um segundo do tempo que tem com ela. O homem ficou em silêncio por longos momentos. Então assentiu, lentamente. Tem razão. Meu Deus, tem razão. Quando Marcos o deixou em casa 20 minutos depois, o homem abraçou o motorista como se fossem velhos amigos. Obrigado, ele sussurrou. Você salvou minha vida hoje. Marcos dirigiu pelos próximos 3 quarteirões, com lágrimas embaçando sua visão. Estacionou em um posto de gasolina e chorou. Chorou por tudo que havia perdido, por tudo que nunca teve, por todas as chances desperdiçadas. Mas também chorou porque, pela primeira vez em anos, sentiu que talvez, apenas talvez, ainda houvesse esperança. E pela primeira vez, pegou o cartão que Li Wei deixara e realmente o considerou. Marcos apareceu no Instituto Recomeçar em uma quinta-feira à tarde. O prédio era simples, mas bem cuidado. Paredes pintadas de cores quentes, plantas nas janelas, uma faixa na entrada. Todo recomeço merece aplausos. A recepcionista sorriu ao vê-lo. Posso ajudar? Eu vim ver a Li Wei, doutora Zhang. Sei lá como ela se chama agora. Tem horário marcado? Não, mas... Marcos mostrou o cartão amassado. Ela me disse para procurá-la. A recepcionista pegou o telefone. Momentos depois acenou para que ele seguisse. Li Wei estava em uma sala simples, nada como seu antigo escritório panorâmico em Xangai. Mas havia algo acolhedor ali. Fotos nas paredes, pessoas sorrindo, formandos de cursos, famílias reunidas. Marcos, ela se levantou, surpresa genuína no rosto. Não esperava que viesse tão cedo. Tão cedo? Marcos deu uma risada amarga. Demorei meses. A jornada de cada um tem seu próprio tempo. Li Wei indicou uma cadeira. Quer café? Chá? Nada. Eu só. Marcos se sentou pesadamente. Não sei por que estou aqui. Ou melhor, sei, mas não sei como começar. Li Wei sentou na cadeira ao lado dele, não atrás da mesa. Igual. Então deixa eu começar por você. Como vão as corridas? Marcos piscou. Surpreso. Como você sabe sobre... Posso não ser mais CEO, mas ainda tenho meus contatos. Ela sorriu levemente. E posso ter pedido uma corrida específica há 2 semanas para ver como você estava. Aquilo foi proposital? Foi. Precisava ver se você estava apenas sobrevivendo ou se estava realmente mudando. E qual sua conclusão? Li Wei inclinou a cabeça, estudando-o. Acho que você está em algum lugar entre os dois. Sobrevivendo com propósito, talvez. Marcos passou as mãos pelo cabelo. Li Wei, eu não vim aqui buscar perdão. Sei que não mereço, mas vim buscar entendimento, talvez? Direção? O que você quer, Marcos? De verdade? A pergunta era simples, mas a resposta era complexa. Marcos levou vários minutos para formular. Quero... Ele começou, depois parou. Tentou de novo. Quero consertar o que quebrei, mas não sei como. Não sei se é possível. Talvez não seja. Li Wei foi brutalmente honesta. Algumas coisas, quando quebram, não podem ser coladas de volta exatamente como eram. Mas ela fez uma pausa significativa. Podem se tornar algo novo, algo diferente, às vezes até melhor. Ela se levantou e caminhou até a janela, observando os alunos no pátio do instituto, praticando entrevistas de emprego uns com os outros. Vê aquele rapaz ali, Carlos. Passou 8 anos na prisão. Quando saiu, ninguém o contratava. Nada, nem para lavar pratos. Aqui, ele aprendeu programação. Hoje trabalha em uma startup e ajuda a ensinar outros ex-presidiários. Ela apontou para uma mulher mais velha. Dona Rosa. Perdeu o marido e a casa em um incêndio. Chegou aqui com a roupa do corpo. Hoje coordena nosso programa de apoio a refugiados. Li Wei voltou a sentar, encarando Marcos diretamente. Nenhum deles esqueceu o que passou. As cicatrizes estão lá, mas escolheram transformar dor em propósito. E eu? Como faço isso? Li Wei pegou uma pasta em sua mesa. Abriu, revelando dezenas de currículos. Essas pessoas precisam de emprego, experiência, oportunidades. Você tem skills empresariais, conhecimento de mercado, conexões. Algumas ainda devem te respeitar mesmo depois de tudo. Marcos olhou para os currículos. Histórias. Pessoas reais. Você está me oferecendo um trabalho? Estou oferecendo um propósito. Li Wei corrigiu.
sem salário no começo, trabalhando diretamente com pessoas que a sociedade descartou, sendo humilhado quando seus conselhos falharem, falhando publicamente, aliás. Não está pintando um cenário muito atraente. Marcos tentou um sorriso. Não estou tentando atrair você. Estou testando se sua mudança é real. Li Wei fechou a pasta. A porta está aberta, Marcos, mas só você pode escolher atravessá-la. Marcos pegou a pasta, folheou alguns currículos. Uma mãe solo com 3 filhos, um refugiado sírio com mestrado em engenharia, um jovem que abandonou a escola para cuidar da avó doente, histórias que ele nunca teria ouvido em seu mundo antigo, pessoas que ele nunca teria visto. Uma condição. Marcos finalmente disse. Qual? Você me supervisiona. Diretamente. Se eu começar a escorregar de volta para quem eu era, você me chuta daqui. Li Wei estendeu a mão. Acordo fechado. Quando apertaram as mãos, algo mudou entre eles. Não era amizade, ainda não, mas era algo próximo de respeito mútuo. E para 2 destroços tentando se reconstruir, isso já era um começo. O primeiro dia de Marcos no Instituto Recomeçar foi humilhante. Você vai trabalhar com o grupo da manhã, Li Wei explicou. 15 pessoas em transição de carreira. Seu trabalho é prepará-los para entrevistas de emprego. Parecia simples. Marcos tinha conduzido centenas de entrevistas na vida. Quanto difícil poderia ser? Muito difícil, descobriu ele. Bom dia, Marcos começou tentando seu melhor tom motivacional. Vamos falar sobre como impressionar empregadores. Um homem na fila de trás levantou a mão. Professor, posso fazer uma pergunta? Claro. Como eu explico que fiquei 3 anos desempregado cuidando da minha mãe com Alzheimer? Os empregadores sempre param de me ouvir depois disso. Marcos abriu a boca. Fechou. Não tinha resposta. Uma mulher adicionou. E quando perguntam por que eu, aos 52 anos, estou mudando de área? Como digo que a empresa onde trabalhei 20 anos fechou e ninguém contrata gente velha? Outro. Como mostro entusiasmo quando estou exausto de mandar 200 currículos e receber 0 respostas? Marcos sentiu o suor escorrer pela testa. Essas não eram perguntas de manual de RH. Eram problemas reais, sistêmicos, sem respostas fáceis. Eu, honestamente, não sei, ele admitiu. O silêncio foi pesado. Algumas pessoas trocaram olhares. Um homem no fundo bufou. Ótimo. Mais um consultor cheio de teoria e 0 experiência real. Marcos sentiu a raiva subir, mas engoliu. O homem tinha razão. Li Wei entrou na sala naquele momento como se estivesse esperando pelo tropeço inevitável. Marcos, pode vir aqui um momento? No corredor, ela foi direta. O que aconteceu ali? Eu não sabia as respostas. Marcos admitiu, frustrado consigo mesmo. E o que você fez? Admiti isso. Li Wei sorriu. Exatamente o que deveria fazer. Agora volte lá e peça a eles para ensinarem você. Como assim? Marcos, você passou décadas contratando pessoas perfeitas no papel. Essas pessoas não são perfeitas no papel, mas são resilientes, dedicadas e têm histórias que fariam qualquer um quebrar. Aprenda com elas. Deixe eles ensinarem você sobre superação. Marcos voltou para a sala hesitante. Olha, ele começou. Vocês têm razão. Passei anos do lado de quem contrata, nunca do lado de quem precisa ser contratado. Não assim. Então, me ensinem? Me digam o que vocês estão sentindo e enfrentando. Talvez juntos a gente encontre respostas. A energia da sala mudou. Lentamente, pessoas começaram a compartilhar. Não apenas problemas, mas estratégias. O que funcionou, o que falhou, como lidar com rejeição, como manter esperança. Marcos tomou notas furiosamente e, pela primeira vez, realmente ouviu. Nas semanas seguintes, Marcos mergulhou no trabalho, não apenas ensinando, mas aprendendo. Acompanhou Carlos em entrevistas, viu empresas virarem o nariz ao saber de seu passado criminal, apesar de suas habilidades impressionantes. Ajudou Dona Rosa a montar um currículo. Descobriu que ela falava 4 idiomas fluentemente, aprendidos ao longo de uma vida viajando com um marido diplomata. Mas isso não contava como experiência profissional. Sentou com Ahmed, o engenheiro sírio, e ouviu sobre seu mestrado, suas patentes, sua vida antes da guerra. Um homem brilhante, reduzido a entregar comida de bicicleta,
porque seu diploma não era reconhecido no Brasil. Cada história era um tapa na cara de Marcos. Um lembrete de como o mundo que ele ajudou a construir era excludente, cruel com quem não se encaixava em moldes perfeitos. Como você aguenta? Marcos perguntou a Li Wei em uma tarde particularmente difícil. Eles haviam passado 3 horas tentando convencer uma empresa a dar uma chance a Daniela. Mãe, solo de 3 filhos para uma vaga de assistente administrativa. A resposta foi não. Muito bagagem pode faltar por causa dos filhos. Eu não aguento, Li Wei respondeu honestamente. Alguns dias quero gritar, quebrar coisas, desistir. Mas você não desiste. Não, porque lembro que alguém não desistiu de mim. O Sr. Zhang me ajudou quando eu era ninguém. Roberto me deu dignidade quando eu me sentia inútil. Agora é minha vez de passar isso adiante. Marcos ficou quieto. Então, eu desisti de pessoas, centenas delas. Demiti gente boa porque não eram essenciais. Cortei benefícios porque aumentava a margem de lucro. Vi pessoas chorando em meu escritório e senti nada. E como você se sente agora? Envergonhado, enojado comigo mesmo. Marcos pressionou as palmas das mãos contra os olhos. Como eu conserto isso? Como compenso? Você não compensa, Li Wei disse gentilmente. Isso é ego falando, querendo um final feliz onde tudo é perdoado. A vida não funciona assim. O que você faz é trabalhar, todos os dias, ajudar uma pessoa de cada vez e aceitar que algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Foi naquela noite, sozinho em seu quarto alugado, que Marcos realmente chorou. Não lágrimas de autopiedade, mas de genuíno arrependimento. Por todas as vidas que impactou negativamente, por todas as chances que destruiu, por todo o sofrimento que causou, e decidiu que se nunca pudesse consertar o passado, pelo menos faria o futuro ser diferente. 3 meses depois, Marcos estava no instituto quando seu telefone tocou. Era Carlos. Marcos! Cara, eu consegui, a Techstart me contratou. Desenvolvedor júnior, mas é um começo. Marcos sentiu um sorriso genuíno, algo raro nos últimos anos, espalhar-se em seu rosto. Carlos, isso é incrível. Cara, nunca vou esquecer. Você insistiu com ele 5 vezes. 5! Depois que todos disseram que um ex-presidiário nunca seria contratado. A voz de Carlos estava embargada. Você mudou minha vida, mano. Quando desligou, Marcos ficou parado, o telefone ainda na mão. Tinha mudado a vida de alguém, para melhor. Sem segundo motivos, sem buscar lucro. A sensação era indescritível. Boas notícias? Li Wei apareceu com 2 xícaras de café. Carlos conseguiu emprego. Vi no grupo, estou orgulhosa dele. Li Wei entregou uma xícara a Marcos. E de você também. Marcos aceitou o elogio com um aceno constrangido. Ele ainda estava aprendendo a receber reconhecimento sem ego. As pequenas vitórias se multiplicaram. Dona Rosa foi contratada para coordenar voluntários em uma ONG internacional. Suas habilidades linguísticas finalmente reconhecidas. Ahmed conseguiu validar seu diploma e estava sendo entrevistado por empresas de engenharia. Daniela, a mãe solo, foi contratada por uma startup flexível que valorizava sua resiliência. Cada sucesso era celebrado no instituto. Li Wei fazia questão de reconhecer não apenas quem conseguiu emprego, mas quem continuava tentando, apesar das portas fechadas. A jornada importa, tanto quanto o destino, ela sempre dizia. Marcos começou a entender isso visceralmente. Foi em uma segunda-feira que Marcos encontrou Li Wei chorando em seu escritório. Ela tentou esconder rapidamente, mas era tarde. O que aconteceu? Ele perguntou alarmado. Li Wei balançou a cabeça. Nada. É besteira. Li Wei. Ela suspirou. Recebi uma mensagem. Do meu irmão. Ele vai casar. Não me convidou. Marcos sentou ao lado dela em silêncio. Minha família ainda me considera uma vergonha. Li Wei. Continuou voz baixa. Para eles seria melhor se eu realmente tivesse morrido naquele acidente que inventaram para os jornais. Sinto muito. Marcos disse, sem saber o que mais falar. O engraçado é que eu reconstruí minha vida. Ajudei centenas de pessoas. Criei algo significativo. Mas para eles nada disso importa porque ainda sou aquela que caiu em desgraça. Li Wei limpou os olhos. Às vezes me pergunto se vale a pena.
se alguém realmente muda na visão dos outros. Marcos pensou, cuidadosamente antes de responder. Não sei se as pessoas mudam na visão dos outros, mas sei que podemos mudar na nossa própria visão. E isso tem que ser suficiente, porque no final é a única aprovação que realmente controlamos. Li Wei olhou para ele, surpresa. Quando você ficou tão sábio? Aprendi com uma mulher muito resiliente que me deu uma segunda chance que eu não merecia. Eles ficaram em silêncio confortável por um momento. Marcos, Li Wei finalmente disse, obrigada por estar aqui, por tentar, por mudar de verdade. Obrigado por me deixar tentar. Naquele momento, algo mudou entre eles. A barreira de ressentimento que ainda existia começou a rachar. Não desapareceu. Cicatrizes não desaparecem, mas suavizou. E pela primeira vez, Marcos sentiu que talvez, apenas talvez, ele estivesse construindo algo que valia a pena. Não um império de dinheiro, mas um legado de vidas tocadas. Era um tipo diferente de sucesso, mais humilde, mais real e infinitamente mais valioso. Marcos estava preparando material para um workshop quando reconheceu um nome na lista de novos alunos. Fernando Moretti. Seu coração parou. Fernando tinha sido seu diretor de operações na antiga empresa. Um homem competente que Marcos demitira via e-mail sem explicação, porque precisava otimizar custos. Ele considerou pedir para que Li Wei designasse Fernando a outro orientador. Mas isso seria covardia. Quando Fernando entrou na sala, ele parou no meio do passo. O reconhecimento foi instantâneo e desagradável. Você, Fernando disse, voz carregada de surpresa e raiva. Fernando, Marcos se levantou. Eu não sabia que eu caí tanto que preciso de caridade. Fernando interrompeu amargo. Pois é, a vida dá voltas, não dá? Marcos respirou fundo. Você tem todo o direito de estar com raiva. Quero que saiba que... Não quero ouvir suas desculpas, Fernando cortou. Vou falar com a coordenadora para mudar de grupo. Espera. Marcos bloqueou a porta suavemente. Por favor, me deixa dizer uma coisa. Depois, se você quiser ir embora, eu mesmo facilito a transferência. Fernando cruzou os braços, mas ficou. Eu te demiti via e-mail. Marcos começou, voz firme. Depois de 8 anos de dedicação à empresa, você tinha acabado de comprar uma casa. Sua esposa estava grávida. E eu nem tive a decência de te chamar pessoalmente. Sabe o que foi pior? Fernando perguntou, voz tremendo. Não foi perder o emprego. Foi perder a dignidade. Meus colegas me olhando com pena, tendo que explicar à minha esposa por que fui descartado como lixo. Ver meu nome destruído no mercado porque você espalhou que eu não atendia expectativas. Marcos sentiu cada palavra como um soco. Você está certo, em tudo. Não tenho desculpas. Fui cruel, covarde e injusto. E sei que pedido de desculpas não muda nada do que você passou. Então por que está aqui? Fernando desafiou. Limpando sua consciência, tentando se sentir melhor consigo mesmo. Talvez um pouco, Marcos admitiu, honestamente. Mas principalmente porque aprendi do jeito mais difícil possível que pessoas não são números em planilhas, que cada decisão que tomei afetou vidas reais, e que eu era um monstro. Fernando piscou, surpreso pela franqueza brutal. Eu caí, Fernando, perdi tudo. Vivo em um quarto alugado, dirijo Uber quando não estou aqui. E sabe de uma coisa? Eu merecia cada segundo da queda. Marcos fez uma pausa. Mas isso não importa agora. O que importa é que você está aqui buscando recomeçar. E eu posso ajudar se você deixar. Não porque eu quero redenção, mas porque você merece essa chance. O silêncio se estendeu. Fernando estudou Marcos por longos momentos. Como eu sei que você mudou de verdade? Que não é só teatro? Você não sabe, Marcos respondeu. E está certo em duvidar. Mas eu apareço aqui todo dia. Trabalho sem ganhar nada. Ajudo pessoas que a sociedade descartou. E durmo melhor agora, nesse quarto minúsculo, do que jamais dormi no meu apartamento de luxo. Fernando finalmente suspirou, a tensão saindo de seus ombros. Vou dar uma chance. Uma. Mas se eu sentir que você está me usando para limpar sua consciência, eu vou embora e vou fazer questão que todos saibam. Justo, Marcos estendeu a mão. Fernando apertou, mas seu olhar ainda era cauteloso. Trabalhar com Fernando foi doloroso.
Cada sessão era um lembrete das pessoas que Marcos havia machucado, mas também foi transformador, porque Fernando não deixou Marcos esquecer, nem por um segundo, o peso real de suas ações passadas. E Marcos precisava disso. Precisava daquele espelho brutal, mostrando quem ele havia sido, para garantir que nunca voltaria a ser aquela pessoa. 6 meses haviam passado desde que Marcos começou no instituto. A rotina estava estabelecida. Trabalho no instituto de manhã, dirigir Uber à tarde e noite. Fins de semana preparando materiais e acompanhando alunos em entrevistas. Era uma vida simples, humilde, e Marcos estava, não feliz, mas em paz. Mais em paz do que jamais estivera. Então a notícia chegou. Marcos, precisamos conversar. Li Wei estava séria quando o chamou em seu escritório. Ele entrou preocupado. O que aconteceu? Li Wei virou a tela do computador para ele. Um artigo de jornal. Ex-CEO bilionário. Trabalha em Instituto de Caridade. Redenção real ou marketing pessoal? Marcos leu rapidamente. O artigo não era apenas sobre ele. Mencionava Li Wei, a história deles, o jantar, tudo. Mas a narrativa era distorcida. Pintava Marcos como vilão, tentando limpar sua imagem. Li Wei como vítima ingênua sendo manipulada. O instituto como fachada para relações públicas. Quem vazou isso? Marcos perguntou, atordoado. Não sei, mas está viralizando. Já recebi 15 ligações hoje. 2 organizações parceiras estão considerando romper os contratos. Acham que vamos manchar suas reputações. Marcos sentiu o pânico subir. Li Wei, eu juro que não procurei mídia. Não falei com ninguém. Eu nunca... Eu sei, ela o interrompeu. Mas não importa o que você fez ou não fez. A narrativa está solta. E narrativas são poderosas. Ela estava certa. Nos dias seguintes, o instituto foi assediado. Jornalistas na porta, alunos sendo abordados, doadores ligando para questionar. O pior foi ver os alunos sofrendo. Carlos foi a uma entrevista e o recrutador mencionou o escândalo. Vocês têm certeza que são sérios lá? Fernando teve uma proposta de emprego retirada porque a empresa não queria associação negativa. Marcos sentiu o peso do mundo em seus ombros. Eu deveria ir embora, ele disse a Li Wei em uma noite tarde, quando todos já haviam saído. Minha presença está destruindo o que você construiu. Li Wei ficou quieta por um longo tempo. Você quer ir embora? Ela finalmente perguntou. Não, Marcos admitiu. Mas não é sobre o que eu quero, é sobre o que é certo. E o que é certo? Marcos passou as mãos pelo cabelo, frustrado. Não sei. Eu tentei fazer a coisa certa. Trabalhei duro, ajudei pessoas, mas ainda assim, tudo que toco vira cinzas. Você acha que mudança é linear? Li Wei se levantou, caminhando até a janela. Que você acorda um dia diferente e tudo fica bem? Não é assim que funciona, Marcos. Mudança real é sujar as mãos. É enfrentar consequências. É continuar mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Mas e as pessoas aqui? Elas não merecem sofrer por causa do meu passado. Não. Mas elas também não merecem ver você desistir porque as coisas ficaram difíceis. Li Wei se virou. Sabe o que seus alunos vão aprender se você sair agora? Que quando a coisa aperta, a gente abandona. Que reconstrução é só teatro para os bons tempos. E se eu ficar e tudo desmoronar mesmo? Então reconstruímos de novo. Juntos. As palavras de Li Wei reverberaram em Marcos. Ele passou a noite acordado, pensando. Lembrando de todos que havia abandonado antes. Todos que desistiram porque ele tornara as coisas difíceis. Ele não seria essa pessoa novamente. Na manhã seguinte, Marcos chegou cedo ao instituto. Havia uma reportagem de TV sendo gravada na porta. Um repórter se aproximou. Sr. Chen, é verdade que está usando o instituto para reconstruir sua imagem? Marcos poderia ter corrido. Poderia ter se escondido. Mas estava cansado de correr. Sim, ele respondeu parando. É verdade. O repórter piscou, surpreso pela honestidade. Eu cometi erros horríveis, Marcos continuou. Destruí vidas, carreiras, sonhos, e quando caí, pensei que trabalhar aqui limparia minha consciência. Mas sabe o que aprendi? Consciência não se limpa. Cicatrizes não desaparecem. O que eu posso fazer é trabalhar todo santo dia para ser uma pessoa melhor do que fui.
Não para a redenção, mas porque é o certo a fazer. Ele fez uma pausa. As pessoas aqui dentro não são ferramentas para minha imagem. São seres humanos incríveis lutando por uma segunda chance. E se minha presença está prejudicando eles, então sim, vou embora. Mas não sem lutar primeiro. A câmera captou tudo. E Marcos percebeu que pela primeira vez, não. Estava preocupado com como isso o faria parecer. Estava preocupado em fazer a coisa certa. Isso, ele entendeu, era a verdadeira mudança. A entrevista de Marcos viralizou, mas não da maneira que ele esperava. Pessoas começaram a compartilhar, adicionando suas próprias histórias. Empregados que Marcos demitira comentando sobre a entrevista. Alguns com raiva, outros, surpreendentemente, alguns vendo humanidade nela. Uma mulher chamada Patrícia escreveu: Marcos me demitiu em 2021. Eu o odiei por anos, mas hoje trabalho em um lugar melhor e estranhamente agradeço, porque aquilo me forçou a mudar. Não perdoo ele, mas reconheço que pessoas podem mudar, e talvez devamos deixar que tentem. O comentário dela gerou debates intensos. Internet sendo internet, as opiniões eram polarizadas, mas algo estava mudando na narrativa. Li Wei aproveitou o momento. Ela organizou um evento aberto no instituto. Venham ver o que fazemos aqui. Julguem por vocês mesmos. Dezenas de pessoas apareceram. Jornalistas, críticos, curiosos, mas também doadores em potencial e empresas interessadas em fazer parcerias. Carlos apresentou sua jornada. Como saiu da prisão sem perspectivas. Como o instituto o capacitou. Como Marcos, especificamente, insistiu com empresas até uma dar chance. Ele poderia ter dado 3 ligações e desistido, Carlos disse, mas deu 15, porque sabia que eu merecia aquela chance. Dona Rosa falou sobre reconstruir dignidade. Ahmed sobre ter suas habilidades finalmente reconhecidas. Fernando, para surpresa de Marcos, também subiu ao palco. Marcos Chen me demitiu do pior jeito possível, Fernando começou silenciando a sala. E eu o odiei. Passei anos sonhando com vingança. Quando descobri que ele trabalhava aqui, quis recusar ajuda. Ele fez uma pausa. Mas algo mudou. Não da noite para o dia. Lentamente. Ele aparecia todo dia. Ouvia minhas críticas sem se defender. Trabalhava mais duro que qualquer um. E sabe o que percebi? Que segurar raiva só estava machucando a mim mesmo. Fernando olhou diretamente para Marcos. Eu não esqueci o que você fez. Nunca vou esquecer. Mas também não vou fingir que a pessoa que está aqui hoje é a mesma que me demitiu. Você mudou. E se eu quero que o mundo me dê uma segunda chance, preciso estar disposto a dar também. A sala explodiu em aplausos. Marcos tinha lágrimas escorrendo pelo rosto sem se importar em escondê-las. Após o evento, Li Wei encontrou Marcos no telhado do instituto, observando a cidade. Você fez bem hoje, ela disse suavemente. Fernando fez, Marcos corrigiu. Ele não precisava dizer aquilo. Precisava sim. Não por você. Por ele mesmo. Li Wei se juntou a ele na balaustrada. Sabe o que é engraçado? Quando planejei minha vingança, imaginei você quebrado, destruído, implorando perdão. E descobri que vingança não traz paz. Justiça não traz fechamento. O que traz paz é ver mudança real. É testemunhar crescimento. É participar de transformação, não destruição. Marcos ficou, processando. Li Wei, ele finalmente disse. Eu nunca vou conseguir compensar o que fiz. Nunca vou ser redimido. Sempre vou carregar esse peso. Eu sei, mas eu vou passar o resto da minha vida tentando. Não para limpar minha consciência, mas porque agora eu vejo. Realmente vejo as pessoas que ignorei. Eu sei disso também. Eles ficaram em silêncio, observando o pôr do sol pintar São Paulo de laranja e rosa. Sabe o que meu pai sempre dizia? Li Wei compartilhou. Que uma pessoa não é definida por suas piores ações, nem por suas melhores. É definida pela soma de todas as escolhas que faz todos os dias. Sábio. Era. E ele diria que você está fazendo boas escolhas agora. Não perfeitas, mas boas. Marcos sentiu algo se libertar em seu peito. Não era perdão total. Não era absolvição completa. Mas era algo próximo de aceitação. E pela primeira vez desde sua queda, Marcos Chen
sentiu que talvez pudesse viver consigo mesmo. O caminho seria longo. As cicatrizes permaneceriam. Mas ele estava finalmente no caminho certo. E isso, ele aprendeu, era tudo que alguém em reconstrução podia pedir. 2 anos depois, Marcos estacionou seu Corolla em frente ao instituto e sorriu. O prédio tinha sido expandido. Uma ala nova, financiada por uma rede de doadores que crescera exponencialmente. A faixa na entrada ainda dizia: "Todo recomeço merece aplausos", mas agora havia fotos de dezenas de formandos ao lado. Ele não dirigia mais Uber. O instituto agora podia pagar um salário modesto aos coordenadores, e Marcos era um deles. Não era o que ganhava antes, nem perto, mas era honesto, era merecido e era suficiente. "Marcos!" Carlos acenou da porta. Ele estava diferente. Terno novo, óculos modernos. "Cara, você vai acreditar. A Techstart me promoveu para desenvolvedor sênior." Marcos abraçou o rapaz que tinha sido seu primeiro sucesso. "Você merece, Carlos. Cada bit disso." Por dentro, o prédio fervilhava de atividade. Dona Rosa coordenava um grupo de novos refugiados. Ahmed dava aulas de engenharia para estudantes. Fernando, agora contratado como COO de uma empresa de médio porte, estava de volta voluntariamente, orientando empresários em recuperação. Li Wei estava em seu escritório, mas não estava sozinha. O Sr. Zhang estava lá junto com outros investidores chineses. "Marcos", Li Wei chamou quando o viu. "Venha, temos notícias." Ele entrou hesitante. Sua relação com investidores ainda carregava trauma. "Marcus Chen." O Sr. Zhang se levantou. "Ouvi muito sobre seu trabalho aqui. Impressionante." "Obrigado, Sr. Zhang. Estamos expandindo operações na América Latina. Precisamos de alguém que entenda tanto de negócios quanto de pessoas. Alguém que já caiu e se levantou." Ele fez uma pausa. "Gostaria de considerar um cargo de consultor, garantindo que nossas empresas tratem funcionários com dignidade?" Marcos olhou para Li Wei, buscando aprovação. Ela assentiu sutilmente. "Posso pensar?" Marcos pediu. "Não porque não estou honrado, mas porque aprendi a não tomar decisões importantes impulsivamente." O Sr. Zhang sorriu. "Sábio. Me lembro de um jovem que teria aceito imediatamente sem pensar. Você mudou." Após a reunião, Li Wei e Marcos caminharam pelo pátio do instituto. "Você vai aceitar?" Ela perguntou. "Não sei. Tenho medo de voltar àquele mundo e esquecer quem me tornei." "Você não vai esquecer, porque não é mais sobre o mundo que você está. É sobre quem você escolhe ser nele." Marcos parou. "Li Wei, eu preciso te perguntar algo. Você me perdoou de verdade?" Li Wei pensou por um longo momento. "Perdão não é um evento único. É uma prática diária. Alguns dias acordo e ainda sinto raiva. Outros dias olho para você e vejo apenas um colega, um amigo até. O que posso dizer é: não te odeio mais e respeito quem você se tornou. Para mim isso é o mais próximo de perdão que posso oferecer. É mais do que eu mereço. Talvez. Mas também é o que ambos precisamos para seguir em frente." Eles se sentaram em um banco observando alunos no pátio praticando apresentações. "Sabe", Li Wei disse suavemente, "quando eu planejei minha vingança, queria ver você destruído. Mas o destino é estranho. Você foi destruído, e dessa destruição emergiu alguém melhor." "E você?" Marcos perguntou. "Você encontrou o que procurava?" "Encontrei algo melhor. Propósito. Paz. Prova de que podemos sobreviver ao pior e, ainda assim, escolher bondade." Marcos olhou para a cidade se estendendo além dos muros do instituto. Havia tanto trabalho ainda por fazer, tantas pessoas precisando de chances, tantas histórias esperando para serem reescritas. "Você aceita ajudantes nessa missão de reescrever histórias?" Ele perguntou. "Sempre." Li Wei sorriu. "Sempre há espaço para mais um peregrino no caminho da redenção." 3 meses depois, Marcos estava em uma reunião corporativa em São Paulo. Ele aceitara a posição de consultor, mas com condições. Trabalharia meio período, mantendo seu trabalho no instituto. Não usaria terno se não quisesse. E teria autonomia para rejeitar práticas que considerasse antiéticas. Surpreendentemente, aceitaram tudo. Agora, sentado em uma sala de reunião cara,
Marcos observava executivos discutindo uma demissão em massa para otimizar recursos. 500 funcionários, o CFO disse casualmente. Maioria na manufatura. Podemos automatizar. Marcos respirou fundo. O velho Marcos teria concordado sem pestanejar. Mas ele não era mais aquela pessoa. E as 500 famílias? Marcos perguntou. Os 1000 filhos que dependem desses salários? As comunidades que vão sofrer? A sala ficou em silêncio. Com todo respeito, Sr. Chen, o CFO respondeu. Não podemos tomar decisões baseadas em sentimentalismo. Não estou falando de sentimentalismo. Estou falando de sustentabilidade. Vocês demitem 500 hoje, economizam dinheiro no curto prazo, mas perdem conhecimento institucional, lealdade, moral. Em 2 anos, vão gastar mais recrutando e treinando novos funcionários do que economizaram. Marcos abriu seu laptop. Li Wei-Jiang e eu criamos um programa de transição, requalificação profissional, apoio para quem precisar mudar de carreira, suporte psicológico. Isso custa dinheiro, sim, mas custa menos que rotatividade alta e processos trabalhistas. E mais importante, é o certo a fazer. O CEO se inclinou para a frente. Você realmente acredita que podemos ser lucrativos e éticos? Não apenas acredito. Tenho dados. Marcos compartilhou planilhas. Empresas que investiram em pessoas. Resultados de longo prazo. Satisfação de funcionários. Produtividade. Lucratividade sem humanidade é um castelo de areia. Parece impressionante, mas desmorona na primeira onda. A sala debateu por horas. No final, não foi uma vitória completa. Algumas demissões ainda aconteceriam, mas menos, e com apoio real para os afetados. Marcos saiu da reunião exausto, mas satisfeito. Ele não salvara todos, mas salvara alguns, e alguns importavam. Seu telefone tocou. Era Li Wei. Como foi? Difícil, mas consegui fazer diferença. Orgulhosa de você. Marcos sorriu. Sabe, Li Wei, obrigado. Por quê? Por não ter desistido de mim. Por me dar uma chance quando eu não merecia. Por me mostrar que pessoas podem mudar. Marcos, a voz dela estava suave. Você se deu essa chance. Eu apenas abri a porta. Você que escolheu atravessá-la. Naquela noite, Marcos voltou para seu apartamento. Não era mais um quarto alugado, mas ainda era modesto. 2 quartos em um prédio simples. Suficiente. Ele preparou chá e sentou na varanda, observando a cidade. Seu celular tinha mensagens. Carlos compartilhando o código que tinha escrito. Dona Rosa mandando fotos de sua formatura. Ela finalmente completara direito aos 54 anos. Fernando perguntando se Marcos queria jantar no fim de semana. Amigos. Ele tinha amigos de verdade. Não contatos de negócios. Não conexões estratégicas. Amigos que o conheciam no pior e escolheram ficar. Marcos pegou um caderno e começou a escrever. Não um plano de negócios, uma carta. Para quem eu fui, você foi terrível. Prejudicou pessoas, destruiu vidas, construiu impérios sobre sofrimento alheio. Nunca vou esquecer disso. Nunca vou perdoar totalmente. Mas também não vou deixar suas escolhas definirem meu futuro. Porque futuro é construído com escolhas diárias. E todo dia escolho diferente. Não sou redimido. Talvez nunca seja. Mas sou diferente. Melhor. E continuo tentando. Para quem eu sou, continue tentando. Alguns dias serão difíceis. Você vai errar. Vai cair. Mas levante. Sempre levante. As pessoas que você ajudar não compensam as que você machucou. Matemática não funciona assim. Mas cada vida tocada positivamente é uma declaração. Eu mudei. Eu escolhi bondade. Para quem eu serei, não sei ainda. Mas sei que será construído tijolo por tijolo, escolha por escolha, dia por dia. E isso me basta. Com esperança, Marcos. Ele dobrou a carta e a guardou na gaveta. Ao lado dela estavam outras cartas similares, uma prática que começara meses atrás, dialogando consigo mesmo através das páginas. Marcos olhou pela janela uma última vez antes de dormir. Lá embaixo, a cidade pulsava. Milhões de histórias. Milhões de pessoas lutando suas próprias batalhas. Alguns caindo, alguns se levantando. E em algum lugar dessa vastidão, Marcos Chen encontrara seu lugar.
Não no topo, não nos holofotes, mas no meio, ajudando outros a subir. Era uma vida diferente, menor em escala, maior em significado, e pela primeira vez em décadas, Marcus dormiu sem pesadelos, porque finalmente entendera: a verdadeira humildade não está em quão baixo você cai, mas no que você constrói quando se levanta. Agora você sabe alguma coisa, Marcus. Humildade. As palavras de Li Wei ecoavam em sua mente como um mantra. Não era mais uma acusação. Era um presente, uma lição, um caminho. E Marcus seguiria esse caminho pelo resto de seus dias, não buscando redenção completa. Essa talvez nunca viesse, mas buscando ser, a cada dia, um pouco mais humano. Um pouco mais digno da segunda chance que recebera. Um pouco mais ele mesmo.